Aleluia, esta é uma palavra profética, que a terra inteira se encha do conhecimento da glória deste nome. Aleluia. Bem, meus queridos, nossa última ministração dos 21 dias de Nissan terminou com o tema Os Nomes de Deus. E como dissemos, houve um acidente pouco antes da ministração, e todo o arquivo com os PowerPoints se foram, e assim nós ministramos olho no olho. No entanto, dissemos que prosseguiríamos com o mesmo tema, mas nós iremos partir do princípio. Desta vez, elaboramos novas imagens, porque temos uma preocupação, ou uma visão, é a visão do Mestre, que você não apenas ouça algo, mas que você tenha algum elemento escrito, visual, para poder reter. Existe uma diferença entre o pregador e o mestre. O pregador proclama uma mensagem. O mestre explana a mensagem. Quando o pregador termina, todo mundo diz: ai, que maravilha, foi uma bênção, todo mundo entusiasmado. Mas se a gente perguntar no dia seguinte, o que é que se disse? Ninguém sabe. Ah, foi uma bênção. Mas o que é que falou? Ah, não sei. Quais foram os nomes de Deus que foram mencionados? Ah, não gravei. O que significa? Não gravei, não é verdade? O mestre tem a preocupação de quê? De estabelecer um fundamento, de tal maneira que você possa saber depois e ter a fonte de consulta, uma vez que todas estas mensagens estão aí disponibilizadas em nosso canal no YouTube da ICG. Não se esqueça de dar lá o seu like e de você se inscrever e clicar no sininho para que quando nós voltarmos, podermos liberar para você, ok? Então vamos lá, os nomes redentores de Deus, vendo Yahvé, e começaremos todos proclamando. Hoje sim, já posso dizer proclama, né? Todos vão ler. Então proclamemos o Salmo 18, verso 31. Pois quem é Deus senão Yahvé, e quem é a rocha senão o nosso Deus. Iremos naturalmente fazer uma revisão do que dissemos aqui e avançar. Qual é o seu nome? Qual é o nome deste Deus? É importante saber a identidade de alguém. E é por isso que quando Moisés teve a visitação de Deus, perguntou: qual é o teu nome? Este nome de Deus, o Deus do qual estamos falando, é um tetragrama, tem 4 letras apenas. YWH. Este nome, Yahvé, é usado 6.823 vezes no Antigo Testamento. Aqui está a forma hebraica, 4 letras: Rei, Vav, Rei, Yud. E veja que esse que parece assim um portal, ele se repete, é o Rei. Faça isso. É muito interessante este som, que é o mesmo de ruar, vento, mesma palavra para espírito. Nós vamos encontrar esse sopro de Deus lá no Éden. Deus soprou o espírito. Vamos ver novamente quando Deus faz uma aliança com Abraão, coloca esse rei no meio do nome de Abrão, e ele se torna Abraão. Quando Jesus ressurge, ele chega aos discípulos e é o Espírito de Deus, é parte do nome de Deus. Nós não encontramos, na maioria esmagadora das nossas versões em português, o nome. Por quê? Quando os judeus
foram levados cativos por quebrarem todos os mandamentos. E um dos mandamentos é: não tomarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão. Eles transformaram os 10 mandamentos em 613. E preocupados em não tomar o nome de Yahvé em vão, colocaram Adonai, plural de Adom, plural majestoso. Adom, Senhor. Adonai, um plural majestoso para Deus. Hashem, para não usar o nome. O nome real, que fala da identidade de Deus, só era usado pelo sumo sacerdote em Yom Kippur, por 10 vezes, e era uma reverência muito grande. Depois foi totalmente proibido se proferir o nome de Deus. E por isso a sua pronúncia se perdeu. Quando as Bíblias começaram a ser traduzidas, depois do protestantismo, houve até uma Bíblia em inglês, a Standard Version, que resolveu até colocar. Por que vamos tirar o nome de Deus? Mas colocaram o nome de Deus como Jeová. Por quê? Porque em hebraico não há vogais. Então tomaram as vogais de Adonai e de onde veio Jeová. Hoje, claro, todos são de comum acordo, todos estudiosos, que não que possamos dizer que a pronúncia seja perfeita ou fidedigna, porque ela se perdeu, mas Yahvé seria o mais próximo. Em português, há muitos anos foi publicada a versão católica, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém coloca o nome de Yahvé. Eu ainda estava no seminário quando esta Bíblia foi publicada em português. E mais recente tem a BKJ, King James, que fala explicitamente sobre o nome de Yahvé e coloca, embora não em todos os lugares. As Bíblias de versões mais antigas, onde é o nome Yahvé, colocam Senhor com todas as letras maiúsculas, para fazer a diferença de Senhor, que não tem nada a ver com o nome de Deus. Infelizmente, as versões mais novas nem isso fazem. Então, a pessoa não faz ideia onde é que anda o nome de Deus. Eu tive uma experiência há alguns anos, há bastantes até. Nós temos uma pastora nossa, a apóstola Raquel, que ela estava como missionária no Japão. E ela veio um dia, estávamos em reunião de presbitério, quando ela falou de uma experiência, porque lá com tantos deuses no Japão, ela disse: pastora, eu estava meditando e a Bíblia diz que nós não devemos ter o nome dos deuses em nossa boca. E a gente vai pelas nações, está aí o nome dos deuses, o povo profere. E nós nem sequer usamos o nome do nosso Deus. Enquanto ela falava, algo ocorreu dentro de mim. Veio uma luz, como que um relampejo dentro do meu espírito. Às vezes eu tenho uma percepção espiritual ampla, que para traduzir em palavras leva um pouco mais de tempo. Mas imediatamente dentro de mim surgiu um quadro. Que horror! Nós somos autoridade. A igreja é autoridade. Como é que a gente arranca da Bíblia o nome do nosso Deus? Parece uma coisa tão bonita. Uau, que é para não correr o risco. É uma reverência. E imediatamente veio dentro de mim. Por que nós roubamos o nome? Um nome representa a identidade de uma pessoa. Deus é Senhor? É. Mas Senhor é um título. Se eu disser aqui, por exemplo, professor, e eu tenho 10 professores aqui na sala, o que vai acontecer?
Alguém vai dizer, mas qual dos professores? Eu estou me referindo a um ofício, a uma função que a pessoa exerce. Eu chego ao médico e eu digo, doutor, meu relacionamento com aquela pessoa tem a ver com o ofício, com a função, com a profissão, médico. Mas quando eu me dirijo a alguém pelo seu nome, o nome representa tudo que a pessoa é. Se você chega para mim e diz assim, oi professora, seu relacionamento comigo é de quê? Aluno, mestre. Se você chega para mim e diz, oi pastora, você está buscando de mim algo no meu ofício pastoral, correto? Mas se você chega e diz, Valnice Milhomens, você está se referindo a tudo quanto eu sou, a todas as minhas funções, a minha personalidade, o que eu represento como pessoa. Além disso, queridos, quando nós usamos em português o termo Senhor para Deus, nós não temos sequer a ideia do que representa. Por exemplo, Paulo diz, todo que invocar o nome do Senhor. Curios, ok? Naquele contexto grego, era um título usado para o César, um soberano. E quem disser que Jesus é o Senhor, porque aí onde entrava a luta, alguém tinha que dizer César é Senhor, Curios, César. Não, ele não é o Senhor, Cristo é o Senhor. Mas em português, a gente diz Senhor João, Senhor Pedro, Senhor Antônio e Senhor Deus. Então, na nossa mente, nós nunca temos nem sequer uma visão correta do que significa olhar para Ele como Senhor, como soberano. Até porque não temos rei, então nós não temos uma cultura de imaginar que quando eu digo Senhor Adonai, eu estou me referindo a um soberano. Ok. Mas naquele dia, naquela reunião em São Paulo, meu espírito foi tomado e eu me levantei e fiz uma aliança. Eu disse, Deus, eu restaurarei o teu nome em nossa geração. E então orientei todo o meu pessoal, ou na Bíblia, onde estiver escrito Senhor, com todas as letras maiúsculas, leia o nome. Porque imediatamente na minha mente começaram a subir tantos versículos sobre o nome. Se você pegar uma concordância e vir e começar a analisar todas as vezes que há uma referência ao nome, uau! É uma coisa que invocar o nome, o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome é Torre Forte e por aí vai. E eu tenho um livro Orando a Palavra, e fiz uma revisão das orações, elas são extraídas todas da Bíblia, para restaurar o nome. E lá nesta versão tem um apêndice onde escrevo sobre o nome de Yahvé. E eu tenho um quadro no meu escritório, que eu recebi de presente há muitos anos, onde está lá escrito, então cada vez que eu olho para a parede, onde for trazida a memória do meu nome, ali virei e te abençoarei. Está ali na minha frente. Onde for trazida a memória do meu nome. E aí vem também, porão o nome sobre os filhos de Israel. Tá? E eram os 12 anos da Insegec. E fomos a Jerusalém e eu convoquei uma assembleia solene. E encomendei para a minha equipe um anel, uma aliança de ouro, com o nome Yahvé inscrito. E presenteei a minha equipe de 12. E no Monte das Oliveiras, onde fizemos um ato profético, fizemos uma aliança. Eu pedi que todos levantassem as alianças. Eu estava de costas para o Monte das Oliveiras,
mas todos podiam visualizar o portão dourado. E quando levantamos as alianças e adorávamos, e ali eu orava, fazendo esta aliança de restaurar o nome de Yahvé, porque entendi o poder que existe neste nome, chamaram minha atenção. Apareceu no céu uma bola multicolorida. Foi filmado. E eu entendi naquela tarde, naquele céu limpo de Jerusalém, que aquele sinal que surgiu no céu de Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, não era um arco-íris, era uma bola multicolorida, que Deus estava aceitando a nossa aliança de restaurar o seu nome, de insistir em que o nome do nosso Deus deve ser invocado, porque todo que invocar o nome representará o que o nome representa, porque o nome fala da totalidade do ser, de todos os seus atributos divinos. Isso para que vocês entendam o porquê estamos, e por que estamos voltando aqui, já que na última mensagem não tinha PowerPoint, lá estamos, hoje aqui está a mestre, tá bom? Então vamos avançar. Ei, como ficamos esses dias de folga, quem sabe vamos avançar aí. Hoje não tem hora. Enfim, mas queremos mostrar algumas coisas nessa introdução para que você possa entender. Aí você está vendo em hebraico duas palavras. Você já sabe que a primeira é Yahvé. Yahvé é o Deus Redentor, o Senhor da aliança. O outro é Elohim. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, e logo na criação, o nome de Deus que é usado é Elohim. Elohim, o Deus Criador, o Deus também da aliança, evidentemente. Mas Yahvé é o Deus Redentor. E quando você vê, aí está um texto em hebraico que está em branco, acho que dá para vocês ver, aí quando tem Yahvé Elohim, estão juntos. Então, Criador e Redentor. Posto isto, vamos olhar de onde vem a revelação do nome de Deus, porque em Êxodo 6, Deus vai dizer que pelo seu nome não foi conhecido dos patriarcas. Claro que quando você lê o livro de Gênesis, você tem o nome de Yahvé a partir do capítulo 2, mas é que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, e Moisés já tinha conhecimento do nome de Deus. Então vamos ler o texto em Êxodo 3, 14 e 15, quando Deus vai chamar a Moisés para tirar o povo do Egito. Leiamos. Ele pergunta, porque ele perguntou: quando eu for ao povo de Israel, e eles me perguntarem qual é o nome desse Deus, olha aí, porque os deuses das nações tinham seus nomes, e qual é o nome desse Deus que está te enviando? Então Deus responde, leiamos. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você está vendo? Este é o meu nome. É nesse nome que eu devo ser lembrado de geração em geração. Então, no mundo antigo, o nome de uma pessoa usava-se para distingui-la de outras, para mostrar as suas características, descrever a sua natureza. O nome tinha a mesma relação com o significado da coisa ou da pessoa que era designada com aquela palavra. Então Deus está trazendo o seu nome. Os nomes de Deus visam revelar-nos, leia por favor,
seu caráter e seus atributos. Segundo, leia, ele foi se revelando através de nomes compostos redentores. Dissemos na nossa última ministração que Deus é indefinível, mas através dos nomes redentores ou redentivos, ele foi revelando aspectos do seu caráter e da sua natureza no seu relacionamento redentor com a criatura. Não é tudo, não temos tudo, não temos o conhecimento pleno, mas temos o que é necessário para a obra da plena redenção. Em terceiro lugar, leia, esses nomes destacam aspectos do seu relacionamento redentivo e são nomes de aliança. Olhemos para o ser de Deus, conforme ele se apresenta a Moisés. Primeiro, por favor, leia, eu sou o que sou, expressa a eternidade do ser, compreendendo o tempo passado, presente e futuro, isto é, sem tempo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu fui, eu sou, eu sempre serei, eu não mudo, eu sou o mesmo, eu sou o Deus do agora, eu sou Deus para quem passado e futuro são um eterno presente. Eu sou autoexistente. E o segundo aspecto é este: eu sou o que sou, expressa a sua autoexistência. O que isso significa? Que Ele é a fonte da vida, que Deus não depende de qualquer coisa fora de si mesmo para existir. Ele é autoexistente. Eu sou o que sou. E em terceiro lugar, eu sou o que sou, expressa os atributos essenciais de Deus. Quais são os atributos essenciais de Deus? Onipresença, aquele que está presente em todos os lugares. Onisciência, aquele que tem conhecimento de todas as coisas. E onipotência, aquele que tem todo o poder, que tudo vê. Yahvé é o nome redentivo, é o nome da aliança. E o poder do nome da aliança seria visto em plenitude nas pragas sobre o Egito. Deus revela o seu nome, e Moisés vai, anuncia o nome, e vai, diz a Faraó, Yahvé. Então ele sempre vai dizer, Yahvé falou. E ele diz, mas quem é Yahvé? Mas agora Faraó, seus oficiais, conheceriam o poder do nome, porque tudo quanto Moisés fizesse seria em o nome. Em o nome levanta a vara, em o nome joga a vara no chão, em o nome de Yahvé. O poder residente no nome, porque o nome expressa tudo que Deus é. Há um poder neste nome. Diga, há um poder neste nome. Vejamos, por exemplo, este versículo, leia, e todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Vejam só, por boca de 2 ou 3 testemunhas, todo pensamento será estabelecido. Este versículo se encontra em Joel 2,32. Está falando do derramamento do Espírito, que haverá um grande derramamento do Espírito, haverá uma geração profética, e todo que invocar o nome será salvo. Mas chegamos em Atos, logo no capítulo 2, quando temos o derramamento do Espírito, este mesmo versículo de Joel é trazido aqui. Todo que invocar o nome. E aqui Pedro vai colocar o nome como se referindo a quem? A Jesus. Todo que invocar o nome do Senhor, Yoshua, será salvo. Sozo, no grego, que fala de redenção, de libertação, de cura, de tornar alguém completo, uma obra que afeta o espírito, a alma e o corpo. E depois Paulo, quando vai anunciar
que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e a necessidade de proclamar a palavra, ele vai trazer o mesmo versículo. E todo aquele que invocar o nome, aleluia. Invocar é o que? Chamar, dizer o nome. Então o que queremos ensinar aqui, Igreja de Cristo? É que você pare de estar chamando doença, miséria, pobreza, derrota, tudo que não presta, e aprenda a trazer nos lábios o nome, invocar o nome, chamar o nome, clamar pelo nome, porque aquilo que você chama é o que vem. Você chama doença, ela vem. Chama miséria, ela vem. Chama depressão, ela vem. Chama medo, ele vem. O que é que estamos invocando? Então, há princípios espirituais que precisamos entender. Salomão diz nos Provérbios que tu estás preso pela tua língua, que o poder da vida e da morte está na boca. E Jesus diz que pelas nossas palavras seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. Quem invocar o nome? E agora trago o versículo que citei no começo, Êxodo 20, logo dos 10 mandamentos. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele termina dizendo, vamos ler, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei e vos abençoarei. Eu virei. Amo este versículo de Provérbios 18, 10. Leiamo-lo. O nome de Yahvé é uma torre forte, o justo corre para ela e permanece seguro. O nome, aleluia. Então, meu filho, invoque o nome, corra para ele, porque o nome de Yahvé é uma torre forte, o justo corre para esta torre, seu nome, e aí encontra segurança. E é por isso que vem a ordem de Deus, de que seu nome, Yahvé, fosse proferido todos os dias pelo sumo sacerdote sobre os filhos de Israel. Vamos ler a bênção araônica. Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis, Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. 3 vezes o nome de Yahvé proferido sobre os filhos de Israel todos os dias, uma pelo Pai, uma pelo Filho, uma pelo Espírito Santo. A bênção plena. E essa bênção plena sustentou o povo, alimentou o povo, proveu o povo de tudo quanto era necessário em todas as décadas de peregrinação pelo deserto. Aleluia. E o verso 27 termina dizendo, é uma ordem. Assim porão meu nome, diga de novo, porão meu nome, outra vez, porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que maravilha! Ai, estou pensando se falo de uma coisa aqui. Acho que falo. O que significa essa bênção? A nossa tradução em português é paupérrima e não traz o significado hebraico do que está escondido nesta bênção. Os manuscritos do Mar Morto têm sido considerados os manuscritos mais antigos que temos, de alguns trechos do Antigo Testamento. Todavia, mais recentemente foi descoberto um pequenino manuscrito, na realidade um pingente de prata em um túmulo de sacerdote, 450 anos mais antigo
do que os manuscritos do Mar Morto e ainda escrito em hebraico paleo, que era o antigo hebraico, e ainda com o nome de Yahvé, não Adonai, né? Antes que tivessem mudado ou tirado o nome de Yahvé da própria Bíblia. E analisando esse pingente, com este nome, com esta oração, o que esse manuscrito tem? É esta oração. Até quando tomei conhecimento e comecei a estudar sobre isso, eu me perguntei, Deus, quando descobrir os manuscritos do Mar Morto, Israel estava voltando para a terra. Que os manuscritos ficaram escondidos ali naquelas jarras na areia por quase 2000 anos. Há uma mão invisível guiando os destinos da história. E a palavra é restaurada. A primeira vez que fui a Israel, ainda estava na África do Sul, e ali em Cumra, uma das coisas que Deus me disse foi, você já sabe qual é o segredo, muito tempo comigo e a minha palavra. A palavra. Mas, esse manuscrito tão antigo, ainda no hebraico paleo, a única oração que Deus entregou para ser proferida. Deixa-me dizer-lhes o que é que significa em hebraico. E ele está aí na tela, mas você não precisa estar lendo, que vamos ver aqui. Yahvé te abençoe. O sentido hebraico é esse, abençoe. Abençoar é ajoelhar-se e abrir os braços para receber. Uau! Que Yahvé se ajoelhe diante de ti e abra os braços para te abraçar. É isso mesmo. Que Yahvé te abençoe. Pergunto. Não foi isso que Deus fez em Cristo? Que desceu ao nosso nível? O que faz um pai, uma mãe, quando chega em casa e lá vem uma criança? Está ali a minha sobrinha, Júlia. Quantas vezes a Júlia corre para me abraçar? E o que eu faço? Automaticamente, eu me ajoelho. Não é, Júlia? Linda da titia. Por quê? Porque você quer receber a pessoa no nível em que ela se encontra. Olha essa bênção, que ao invés de tendo os braços e se ajoelhe diante de você, isto é, Deus desceu ao nosso nível em Cristo, para nos receber. Que Yahvé te guarde, o que é o que guarde? Que Ele construa uma cerca espinhosa à tua volta. O que é isso? A proteção. O que é que Deus fez em Cristo? O sangue de Jesus Cristo é a redoma protetora que é construída à nossa volta. Que Yahvé tenha misericórdia de ti, que todo ser de Yahvé se volte para ti. E a coisa mais linda é que Ele levante o seu rosto. Como é que eu vou? Deus é tão grande. Que Ele levante o seu rosto. Você tem logo uma imagem. Qual é? Lá vamos para a criança. O pai, a mãe, pega a criancinha, levanta dos braços e levanta o rosto. Sorri. Eu te amo. Contempla. Estou feliz. Que Yahvé te tome nos braços como um filhinho e te erga e levante o seu rosto. Eu te amo. E te dê shalom, te torne completo. Então, olha a bênção. Porás o meu nome e eu virei, abençoarei. Abençoarei como? Eu vou vir envolver com todas as minhas bênçãos, construirei uma parede protetora, praga alguma chegará à tua tenda, todo o meu ser se voltará para ti, eu te erguerei como filho amado nos braços e me alegrarei em ti.
contemplar-te-ei no meu rosto, e toda sorte de provisão virá sobre a tua vida. Que maravilha! Então veja o poder deste nome, a bênção deste nome. É isso que Ele quer que nós possamos conhecer. Amém? Agora vamos olhar para os nomes redentores. Os nomes redentores de Yahvé, que nós citamos aqui, igual a metralhadora, né? Vamos disparando aqui, fazendo as duas comparações, mas agora mais calmamente para você poder acompanhar. Veja aqui, Yahvé, porque falamos e continuaremos sempre a falar que em Cristo Jesus nós temos a manifestação de quem é Yahvé e de todos os nomes redentivos. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então olhe por aqui, Yahvé. E o nome de Jesus em hebraico? Yehoshua. Olhe para as letras e veja que duas das letras do nome de Yahvé estão contidas no nome de Jesus. O que significa o nome? Eu estou pondo no original, porque hoje o pessoal diz Yeshua e tira as letras. Essa, rei. Sim, é salvação. Mas tirar o nome de Yahvé, porque o sentido da palavra, que é exatamente o nome de Josué, é Yahvé é salvação. Este é o significado do seu nome. Yahvé, olha as duas letras. Mas aí faz o quê? Uma contração, mas não fazer a contração e dizer Yeshua, você tira exatamente. E depois de toda a revelação que Deus me deu, eu sou ciumenta do nome. Yoshua, ok, Ele está aí, amém? Então, o que é que nós podemos ver aqui? Jesus é o cumprimento na nova aliança de todos os nomes redentivos da aliança que Yahvé fez no Antigo Testamento. Tudo quanto Yahvé era em seus nomes redentivos que Ele foi manifestando, Jesus é no Novo. Então vamos olhar para os nomes. Lá em cima você vai ter o nome hebraico, mas não vamos atentar para isso. Yahvé Jireh é o primeiro, o Senhor proverá. Eu não vou elaborar em cima, porque já ministramos, você pode voltar à mensagem anterior, mas quisemos fazer essa revisão aqui dos nomes para que você possa ver, possa ler e entender. Ok, Yahvé Jireh, o Deus provedor, revelado em Êxodo no capítulo 22, quando Abraão vai entregar o seu filho. O que está escrito em amarelo, vamos ler, somente o que está em amarelo. E pôs Abraão por nome aquele lugar, e Yahvé Jireh proverá. Daí diz esse até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. O Senhor se proverá. Falamos que Yahvé Jireh está se referindo ao Cordeiro. É a provisão do Cordeiro. E embora a gente pense em coisas, quem tem Jesus tem tudo. Porque em Cristo estão todas as bênçãos. E quando olhamos para o Novo Testamento, vamos ver Yoshua, nosso provedor. Leiamos Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que é que vamos fazer, querido? Você vai pegando isso aqui e vai assimilando, porque quando você disser Yahvé Jireh, você está dizendo em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades é suprida, não importa em que área. Amém? No Antigo Testamento, Yahvé é nosso provedor. No Novo Testamento, Jesus é a nossa provisão. Segundo nome, Yahvé Rafa, o Senhor que te sara. Em Êxodo capítulo 15, depois que Deus fala, dá os estatutos, não vou entrar em detalhes para não repetir, mas o que está em amarelo, eu sou o Senhor que te sara. Yahvé Rafa, Ele está dizendo que não haverá nenhuma das pragas. E o que ocorre, queridos?
No Antigo Testamento, o Senhor é o que sara, mas no Novo, Jesus é o nosso sarador. 1 de Pedro 2,24, leiamos: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes. Jesus, estão vendo? Ele aqui é o sarador. Yahvé Rafa, quem? Ele é a nossa cura. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, nossa defesa, nossa proteção. Em Êxodo 17, 15, Moisés edificou um altar e lhe chamou Yahvé minha bandeira, Yahvé Nissi, que significa vitória, aquele que me protege. Em 1 de João 4,4 a Bíblia diz: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E em 8,31 de Romanos, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Diga forte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E em 2 Coríntios 14, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então, no Novo Testamento, Jesus é a nossa vitória. Ele cumpre Yahvé Nissi. Yahvé Shalom, Ele é a paz. Em Juízes, para Gideão, Deus vem, faz uma aliança com ele, ele edifica um altar e chama o lugar Yahvé Shalom. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus é a nossa paz. Ele mesmo é o príncipe da paz, habitando em nós pelo seu Espírito. Agora, o que diz Isaías 53, 5? Uma parte fala de cura, mas o que está em amarelo, leia: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Jesus, com a redenção, vai estabelecer a paz entre nós e Deus. E ainda, palavras de Jesus, João 14, 27, leiamos: deixo-vos a paz, shalom, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Querido, como é que você assimila estas coisas? Veja aqui, por exemplo, a paz em Colossenses, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando eu estava escrevendo aqui sobre Yahvé Shalom, veio ao meu coração o desejo de dar uma dica para você. O nome Yahvé, esse, respirar, soltar o ar. Nós vivemos dias de muita tensão, de muito estresse, não é verdade? O que é que se faz quando você está muito agitado, estressado, preocupado e começa a liberar adrenalina? Ok, vou dar uma dica. Até pedir para trazer uma cadeira minha aqui. Eu não sabia se ia fazer, mas vou. Tá? Então, vamos lá. Você vai entrar agora na minha intimidade. O que você faz para relaxar? Todos vão ensinar, você faz uma respiração profunda, claro, né? Vamos lá, você vai respirar agora. Conta 4 para 5, vamos lá. Solta, relaxa. Sempre vou mostrar para você que... E você vai experimentar isso. Quando você começa a fazer uma respiração profunda, você vai soltando. Vai lá, todo mundo respirando aqui, né? E você lá na sua casa, senta numa cadeira confortável, ou deita no chão, seja lá o que quiser.
você sabia de uma coisa? Quando eu faço isso, ó, o que é que eu estou fazendo? Olha o rei. Ruá. Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Eu estou pensando, porque para inspirar não dá para falar. Yahvé Shalom. Se você começar a tirar a sua mente de problemas, ficar invocando o que a mídia diz, a televisão, o Face, o WhatsApp, o Instagram, você vai aprender a invocar o nome e deixar o que o nome representa. Você está precisando de paz, você está precisando relaxar, você está precisando de refrigério. Você tem que tirar as preocupações da sua mente, você tem que trazer a imagem do que é celestial, pensando lá em cima. Então, nada melhor do que você sentar confortavelmente e respirar fundo com a sua mente em Yahvé e invocando o nome. Quer ver? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Inspira. O Senhor é meu pastor. Inspira. Eu vou falar e você vai... Inspira. O Senhor é meu pastor. Yahvé é meu pastor. Nada me faltará. Vamos. Inspire. Yahvé é meu pastor. Expire. Nada me faltará. Inspire. Yahvé Shalom. Tome 5 minutinhos, faça isso e me diga depois como você se sente. Aleluia. Eu faço isso. Hoje eu já fiz. Porque eu tenho a mania de acordar umas madrugadas ainda. Aí você fala, uau, não vou levantar. Vou fazer um momento de meditação e relaxamento. Eu inspiro, proferindo o nome dentro de mim, Yahvé, Shalom. E vou mandando Shalom para tudo que é músculo. Relaxa. A presença de Deus. Amém. Yahvé Shamar, Yahvé Tzidkenu. E você vai tomando consciência. E todo que invocar o nome, o que o nome representa, se manifesta. Aleluia. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Amém. Ok. Saindo da intimidade, vamos avançar para o próximo nome de Yahvé. Deixo-vos a paz. Yahvé-Ra, ou Roi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos lá? Yahvé, meu pastor. Respire, você não vai falar, você vai respirar. Inspire. Yahvé, meu pastor, nada me faltará. Relaxa. Tem alguém que cuida de você. Ou em inglês, Yahvé is my shepherd, I shall not want. Yahvé is my shepherd, I shall not want. Yahvé é meu pastor, nada me faltará. Na respiração profunda, você vai expulsando as tensões. E a gente está precisando muito de parar e relaxar na presença de Deus. Mas não é só um relaxar, ficar pensando na respiração que vai e sobe. É invocar o nome.
E é deixar que aquilo que o nome representa tome conta do corpo. Eu ontem aqui para os alunos do Instituto fui falar sobre saúde e sistema imunológico. Olha aqui uma boa forma de aumentar seu sistema imunológico, a paz, a paz. Porque essa tensão adoece, tanta adrenalina adoece. Vamos trazer endorfina com a meditação, com a adoração, com o parar na presença de Deus, atirar-nos nos seus braços. Ai, que gostoso! Põe lá, vai. Deita lá no chão, para um pouco, tem uma bomba para desativar, nem pensa na bomba. Deita lá no chão, numa cadeira, no sofá, seja lá, relaxe, solte tudo. E traga os nomes. Inspirando a presença, expirando as preocupações e as tensões. Amém? Aleluia! Yahvé meu pastor, olha lá outra, oh meu Deus. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Agora leia comigo o próximo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que não me faltará? Vamos lá, um atrás do outro. Não me faltará descanso, não me faltará refrigério, não me faltará restauração, não me faltará orientação, não me faltará coragem, não me faltará consolo, não me faltará suprimento, não me faltará proteção, não me faltará poder, não me faltará companhia, não me faltará lugar de habitação permanente. Tudo isso está no Salmo do Bom Pastor, o Salmo 23. Então quando você diz, Yahvé meu pastor, nada me faltará, não me faltará o quê? Tudo isso não me faltará. Aleluia! Querido, você tem um pastor, não precisa mais de nada, nada lhe faltará. E ainda, Yahvé Tzidkenu, o Senhor minha justiça. E vamos olhar para Jesus, segundo aos Coríntios 5:21, leiamos, Deus faz daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. E Yahvé Shammah, que é o Deus presente, sempre presente. E o que é dito em Ezequiel, que o nome da cidade, a identidade da cidade será Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Mas esse Deus sempre presente, e quando chegamos no Novo Testamento, Jesus nos promete em Mateus, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então vamos fazer uma confissão. Vamos fazer uma confissão sobre, eu vou jogar o nome, não precisa você ler o nome, você vai ler a confissão que vamos fazer. Yahvé tudo provê, proveste a vida eterna em Cristo Jesus, completamente merecida, e assim me libertaste do pecado, da morte e da condenação, e com Cristo me provês todas as coisas, todos os dias. Yahvé Rafa, aquele que sara, o Deus sarador. Yahvé minha cura, és meu médico sobrenatural, tu me curas e restauras minha alma. Naquela cruz, a aliança de cura a meu respeito foi selada, suportaste minhas doenças e carregaste minhas dores. Aproprio-me da cura física e emocional que brota de tuas feridas, Jesus. Eu ando em saúde divina. Yahvé Shalom, o doador da paz. Yahvé minha paz, és minha paz. O pensamento e o som do teu nome me dão paz. Todo o meu ser está voltado para ti, minha mente se enche de tuas promessas, e isso me inunda da tua perfeita paz, que excede todo entendimento. Ó tu, príncipe da paz, descanso em ti. Yahvé Nissi, nossa bandeira, a nossa vitória. Yahvé, minha vitória. Tu és meu estandarte vencedor, és meu ponto de foco,
Cristo triunfou sobre todos os principados e poderes, e eles não podem vir contra mim. Por meio de Cristo triunfo sobre todas as provas, e declaro que sou um vencedor. Aleluia. Yahvé Tzidkenu, o Deus que nos justifica, nossa justiça. Yahvé, minha justiça, Tu és a minha justiça, pelo sangue de Cristo, tenho o dom da justiça, graças porque não te lembras mais dos meus pecados perdoados. A justiça de Cristo me cobre, conquistou o direito legal de eu chegar na Tua presença. Yahvé chama o Deus sempre presente, onipresente. Yahvé, sempre comigo. Tu sabes o que o meu futuro reserva e tens total controle sobre ele. Portanto, não me preocuparei, nem terei ansiedades quanto ao amanhã. Confio em Ti, porque me permites saber que os planos que tens para mim são para o bem, a fim de dar-me uma esperança e um futuro. Aleluia. Yahvé Raá Oroi, o Senhor meu pastor, apacentador. Yahvé meu pastor, Tu me apacentas, guiando-me e cuidando de mim. Não me faltará nada, porque sabes cuidar de Tuas ovelhas. És o doador de todo bem, todo dom perfeito. Diariamente recebo a abundância das Tuas mãos. Tu me guiarás às águas tranquilas e refrescarás a minha alma. Aleluia! Mas, queridos, nós temos um nome todo inclusivo. Esses nomes todos de Yahvé, todo o caráter de Deus está envolvido em um único nome: Yoshua. Tudo está nele. O nome de Yoshua, Filipenses 2, é o nome que está acima de todos os nomes. Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os nomes redentores de Jesus. Quando olhamos para o Novo Testamento, será que vamos encontrar estes 7 nomes de Yahvé? Não os encontramos explicitamente, mas nós os encontramos manifestos. E no Evangelho de João, nas declarações de Jesus, 7 declarações: eu sou. Aleluia. Você vai ver que a Bíblia tem a marca do 7, é o selo de Deus, da completude do que é perfeito. Vejamos, portanto, se o nome não está representado nas declarações de Jesus. O nome redentor de Deus no Antigo Testamento pode ser comparado às metáforas do eu sou no Evangelho de João. E essa comparação mostra como, leia o que está em amarelo, Jesus Cristo foi o Redentor perfeito e completo. Eu sou o pão da vida, Yahvé Jireh. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Jesus está dizendo hoje para você: eu sou o pão da vida. Não tenha medo de fome, não tenha medo de desemprego. Segundo, leia o que estiver em branco agora, a declaração eu sou. Eu sou a luz do mundo. Veja só, quando Deus se apresenta, Ele diz, eu sou. Inclusive, quando Jesus disse para os fariseus, eu sou, queriam apedrejá-lo, porque eles sabiam que essa expressão, eu sou, é uma referência a Yahvé. Agora em João, Jesus 7 vezes, eu sou, eu sou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Toda cegueira será curada. Ele é o Rafa. Vamos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então pode descansar em paz. Não tenha medo. Ele é Shalom. Eu sou a porta
das ovelhas. Yahvé Nissi está na porta, não entra lobo, não entra ladrão, Ele protege a entrada e a saída, Ele é Nissi. Aleluia. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elet Sitkenu. Podemos chegar no céu porque não há mais culpa. Nosso pecado foi perdoado. Elet Sitkenu. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou Deus presente, a videira, você é apenas o galho. Eu estou eternamente presente, porque você está ligado a mim, a minha vida flui para você. Aleluia, eu sou o bom pastor, Yahvé Raá, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, será que esse nome é encontrado nas epístolas? A revelação, porque nós estamos invocando aqui as bênçãos da redenção. Esses 7 aspectos redentivos englobam todas as necessidades humanas. Ok? Bíblia. Vamos olhar para Romanos, essa carta magna. A Epístola aos Romanos é a mais elevada teologia paulina. E dentro dessa carta magna tem um capítulo, o capítulo 8, magnificentíssimo. E dentro deste capítulo magnificentíssimo, vamos encontrar a manifestação dos 7 nomes de Deus. Vamos lá? Vamos fazer aqui uma jornada. Aleluia, lendo a Bíblia, só lendo. Hoje é só para ler a Bíblia. Romanos 1, é tudo Romanos 8, vamos lá. Girei. Portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a provisão de vida, a provisão de redenção. Aleluia. E a Rafa, vamos para o versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que restou a Cristo dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Rafa, você é um crente, você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí. E o que é que Paulo está dizendo? O mesmo Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos vivifica seu corpo, vivifica suas células, traz saúde, expulsa a doença. Aleluia. Yahvé Shalom, verso 6 e verso 30, vamos lá. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para quê? Para serem a semelhança de Jesus, para entrar nesse nível de vida e de paz com Deus. Yahvé Nissi, versos 26 e 37, bandeira, defesa, proteção. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos socorre na fraqueza, pois não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Ele vem em nosso socorro, Ele vem em nossa fraqueza. E mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? Paulo vai citando que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em tudo, absolutamente tudo, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor nessas crises que estão hoje aí. Viu, meu filho? Levanta a sua cabeça, faça o favor. Levanta a cabeça para cima. Você tem uma riqueza extraordinária. Todo que invocar o nome Yahvé Nissi, Yoshua HaMashiach, minha vitória, minha defesa, minha proteção.
Yabet Sitkenu, nossa justiça. Versículos 10, 33 e 34. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Sitkenu, aleluia. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. E Yahvé chama, versos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Oh, aleluia, paizinho, papai, sempre presente, aleluia, glória a Deus. E ainda o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus, o Deus presente. Eu nasci nele, fui gerado por ele, ele é minha origem, ele é o meu destino, logo ele é meu sustento durante a minha peregrinação terrena. E a versos 35 a 39, vamos subir as paredes agora e chegar lá no céu, aleluia. Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou coronavírus, ou perigo, ou espada. Sim, você pode incluir tudo, desemprego, tudo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode dar um belo aleluia? Glória a Deus. Muito bem, mas vamos ver agora, será o último, os nomes redentores no Salmo do Bom Pastor. Aleluia. E o que vamos compartilhar com você? Aleluia. É uma oração que escrevemos no livro Orando a Palavra. Nós queremos encerrar hoje colocando na sua boca os nomes de Yahvé, aplicado ao pastor. Você tem um pastor. Jesus é chamado o supremo pastor e bispo das nossas almas. Nós temos 3 salmos messiânicos que se referem ao Messias, ao Cristo, ao Redentor. O 22, o 23 e o 24. O Salmo 22 é aquele que Jesus profere na cruz. No Salmo 22, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É neste salmo que encontramos Deus meu, por que me desamparaste? Ele dá a vida. No Salmo 23, ele vive pelas ovelhas. Primeiro, diga, ele dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele vive para as ovelhas. E no Salmo 24, ele voltará para as ovelhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Mas não vamos olhar para esse, ele vive para as ovelhas. Sim, queridos, hoje Jesus vive para você. Eu posso pedir a quem está aqui ficar de pé. Se você quiser ficar de pé lá na sua casa também, que é para fazer uma oração consistente, porque agora vamos simplesmente orar, vendo os nomes de Yahvé dentro deste salmo.
Nós vimos Yahvé em todo o Antigo Testamento. Vimos Yahvé manifesto em Jesus na Nova Aliança. Vimos estes nomes no Eu Sou, no Evangelho de João. Vimos a manifestação desses nomes na carta magna do apóstolo Paulo e no capítulo magistral do capítulo 8. Mas vamos agora pensar que no dia a dia, você e eu precisamos de um pastor. E que esse pastor deu a vida por você. E se ele deu a vida, não há nada que ele não possa fazer por você. Você pode invocar Yahvé Roi. Yahvé, meu Yahvé Roi, Yoshua. Quando você diz o nome de Jesus, Yoshua, você está englobando, mas você precisa fazer isso com consciência. Vamos lá então. Yahvé Yoshua, tu és meu pastor, meu Yahvé Roi, tu cuidas de mim com amor pastoral, pelo que nada me faltará. És Yahvé Jireh, minha provisão em tudo. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes, não me faltará descanso. Guias-me mansamente a águas tranquilas, e não me faltará alívio, pois és Yahvé Shalom, minha paz, e esta paz que excede todo entendimento, monta guarda sobre o meu coração e minha mente, em Cristo Jesus. Refrigeras, restauras minha alma, meu Yahvé Rafa, o Deus que me sara, e não me faltarão cura e restauração. És o que tornas as experiências amargas em doces. Envias-me tua palavra e me saras. Perdoas minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. Guias-me pelas veredas da justiça, meu Yahvé Tzidkenu. Senhor, justiça minha, por amor do teu nome, e não me faltarão a graça que me justifica na tua presença e me leva a permanecer diante de ti sem condenação. Jesus se tornou o meu pecado para que eu me torne a sua justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Yahvé Shama, meu Deus sempre presente. Não me faltará coragem para atravessar o vale, nem a tua companhia, pelo que estou seguro em ti. Nunca me deixarás, nem me desampararás, de modo que em plena confiança digo que tu me ajudas e não temerei. O que me fará o homem? A tua vara, correção, e o teu cajado, direção, me consolam. Não me faltam disciplina e revelação do caminho por onde devo andar, e me sinto consolado. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, meu Yahvé Nissi, minha bandeira, estandarte e vitória, e não me faltam suprimento e proteção. Teu estandarte sobre mim é o amor. Quando o inimigo vier como torrentes de água, tu levantarás contra ele uma bandeira. Unges a minha cabeça com óleo, meu doce Espírito Consolador, fonte de poder, vida e alegria, e não me faltam a unção e o poder que quebram todos os jugos inimigos. O meu cálice transborda da tua alegria, porque não me faltam o teu enchimento, teu controle em minha vida e tua plenitude. Não me faltarão companheiros, bondade
e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não me faltarão longevidade e lugar de habitação permanente. Habitarei na tua casa para todo sempre. Meu Yahvé chama. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Veja-se nos braços do pastor.